Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. Olá, estamos de volta com mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast Comenta na Voz. Semana passada nós não estivemos aqui pessoalmente, trazendo todas as informações para vocês, porque atendendo a pedidos, nós reprisamos aquele podcast que foi o podcast dos 10 anos da Voz do Repórter, aquele programa mais do que especial. E por estarmos no mês de um ano do podcast Comenta na Voz, nós resolvemos reprisar aquele episódio para fazermos esse mês mais do que especial. Além de 10 anos da Voz, que foi em junho, agora um ano do podcast Comenta na Voz. E no episódio de hoje, em episódios passados nós falamos dos Jogos Olímpicos de Verão de Tóquio. Hoje a gente vai trazer um pouco do que foi a participação do Brasil nessa competição. E esse ano o Brasil fechou os Jogos Olímpicos de Verão de Tóquio na melhor posição da história no quadro de medalhas. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, nós vamos falar um pouquinho sobre o que está por trás de tudo isso aí, Com recorde de pódios e igualando o mesmo número de ouros da Olimpíada que foi em 2016, o Brasil ficou em 12º no posto no quadro de medalhas. Tinha ficado em 13º aqui no Rio, em Tóquio ficou em 12º, subindo uma posição no ranking. E esse ano foram 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes, totalizando 21 medalhas ao todo nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos de Verão de Tóquio. No Rio, em 2016, o Brasil teve 19 medalhas, então tivemos 2 medalhas a mais do que o Rio 2016. Lembrando que nos Jogos agora, de Tóquio, os Estados Unidos, não é surpresa, foram os grandes campeões, foi o país campeão com 39 ouros, 41 pratas e 33 bronze. Em segundo, a China, 38 ouros, 32 pratas e 18 bronzes. E o Japão, país sede, ficou em terceiro lugar com 27 de ouro, 14 de prata e 17 medalhas de bronze. Olha aí. Se a gente tivesse o número de medalhas, vamos dizer que, deixa eu ver aqui, de bronze dos Estados Unidos, que foram 33, O Brasil, ao total, teve 21, mas a gente não pode comparar esportivamente aí Estados Unidos e Brasil, Fazendo um comparativo com 2016, em 2016 o Brasil teve 7 ouro, 6 pratas e 6 bronzes, ou seja, o mesmo número de ouro, 7 ouros, o mesmo número de prata, 6 e 2 bronzes a mais. Então, esse recorde que o Brasil bateu foi medalhas de bronze, Mesmo número de ouro, mesmo número de prata, aumentou no número de bronzes. E nós tivemos aí algumas surpresas. Eu não vou chamar de decepção, porque só em chegar aos Jogos Olímpicos, quer seja de inverno ou quer seja de verão, como foi o caso agora de verão, já é uma façanha imensa para um país, esportivamente falando, que é o Brasil. Com muitas dificuldades, onde poucos atletas têm realmente
incentivo, tem um ganho financeiro, uma tranquilidade para treinar, enquanto outros não. Mas algumas modalidades deixaram a desejar, ou pelo menos não conseguiram ter o mesmo resultado que tiveram aqui no Brasil em 2016. Vou falar especificamente do vôlei de praia, tá? Que não trouxe nenhuma medalha para o Brasil nesses jogos. Vôlei de praia, vôlei de areia, né? Que às vezes jogam onde não tem praia, mas tem areia ali, então não trouxe nenhuma medalha, quer seja masculino ou feminino. O vôlei de quadra masculino também deixou a desejar. Não conseguiu nenhuma medalha, tinha sido ouro no Brasil, tá? E não conseguiu nenhuma medalha. Judô também conseguiu medalhas ali, mas não foi com tantas medalhas como conseguiu aqui no Brasil. O salto com vara conseguiu ouro aqui, mas continua medalhando em Tóquio, então esse aí não vou nem falar. Mas principalmente o vôlei de praia e o vôlei de quadra masculino a gente deixou assim um pouco a desejar. Não vou dizer que decepcionou, como eu disse. É muito difícil você chegar aos Jogos Olímpicos, principalmente comparando com os Estados Unidos, com a China, com o próprio Japão. Então foi muito bom essa questão aí das medalhas para o Brasil. E achei também o que ajudou a bater o número de medalhas, né, esse recorde de medalhas que a gente já tinha conseguido em outros jogos, foi 2 esportes, né, que estrearam nas Olimpíadas: skate e surf. O skate, que conseguiu 3 medalhas, né, para o Brasil, inclusive com uma meninazinha lá de 13 anos, né, então conseguiram aí essas 3 medalhas para o Brasil. A Raíssa, né, de 13 anos, conseguiu prata, o Pedro Barros prata, o Kelvin também conseguiu prata, então foram os 3. Aí, e também no surf, né? Ou seja, só aí foram 4 medalhas para o Brasil. Surf com o Ítalo Ferreira, nordestino, né? Conseguiu uma medalha de ouro. Então, há de se analisar essa parte. Não vamos ficar apenas com essa manchete de dizer que o Brasil conseguiu bater o recorde de medalhas em Jogos Olímpicos. Mas nós temos que dizer que alguns esportes não conseguiram manter suas medalhas, citando 2 aí: o vôlei de praia e o vôlei de quadra masculino. O feminino conseguiu ser prata, né? E também essa chegada desses 2 esportes que foram primordiais para o Brasil conseguir essas medalhas, né? Então conseguiu mais 4 medalhas nesses 2 esportes que estavam estreando na competição. Então, como isso aí tem que ser levado em consideração, tá, pessoal? Então, se não fosse esses 2 esportes estrear na competição, o Brasil ficaria com 4 medalhas a menos. Então, das 21, ficaria apenas com 17. Então, seriam 2 medalhas a menos do que Rio 2016, tá? A gente sonha um dia, claro, chegar e bater pelo menos 40 medalhas em competições, né? A gente pode chegar lá, mas vamos com calma, né? A gente sabe que o incentivo ao esporte no Brasil não é tão efetivo como é nesses países aí que são ultra campeões nesses jogos, principalmente nos jogos de verão olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos de Verão, como a gente conhece, como é o nome completo das Olimpíadas, que foi agora de Tóquio, tá? Mas também com essa questão dessas medalhas, 21 medalhas conquistadas, né? O Comitê Olímpico Brasileiro, COB, ele anunciou que daria, antes de começar nas Olimpíadas, ele disse que daria um bônus para quem fosse medalhado, né? Para quem conseguisse ficar entre as 3 primeiras colocações nas competições. O ouro valeria R$250 mil, né, para indivíduos, ou seja, para atletas individuais, R$500 mil para times com até 6 integrantes e R$750 mil para equipes com 7 ou mais integrantes. A prata tem prêmios entre R$150 mil e R$450 mil, e o bronze estaria aí numa faixa de R$100 mil a R$300 mil. Essas quantias seriam ou são oriundas, né, de verbas de patrocínios privados da entidade. E no final da competição, né, nós temos uma relação dos atletas brasileiros que foram
premiados, bonificados, além das medalhas, conseguiram aí esse dinheirozinho aí. Então esses atletas conseguiram aí, além das medalhas, como eu falei, conseguiram também essa bonificação, esse prêmio a mais em dinheiro, né? E ficou assim distribuído. A Martini e a Caena da Vela, que foram ouro, ganharam R$500 mil. O Ítalo Ferreira do Surf, 250 mil. A Rebeca Andrade da ginástica, que foi ouro, 250 mil. A Ana Marcela da maratona aquática. O Herbert Conceição do boxe. O Isaquias Queiroz da canoagem. Todos ganharam ouro, ganharam R$250 mil. Claro, a Martini e a Caena foi 500 mil porque foi 250 para cada uma. Quem ganhou prata? A Bia Ferreira no boxe. Rebeca Andrade. A Rebeca Andrade acumulou um ouro e a prata, né? A Rebeca Andrade da ginástica artística, o Pedro Barros, o Kelvin Koffler e a Raíssa Leal no skate, cada um ganhou R$150 mil, tá? Já quem ganhou medalha de bronze, né, que aí faturou R$100 mil, o Bruno Fratos da natação, Fernando Chefe da natação, no atletismo os três, Alisson Santos, Thiago Braz e Daniel Carguinin também ganharam 100 mil. A Mayra Guiar no judô também ganhou 100 mil. O Abner Teixeira no boxe bronze ganhou 100 mil. E as tenistas Laura Pigosi e Luísa Stefani, cada um ganhou 100 mil, totalizando 200 mil aí para a dupla, ganharam bronze aí no tênis. Não esqueci, o futebol masculino, que foi ouro, ganhou 750 mil para ser dividido com todo mundo lá. E o vôlei feminino, que foi prata, ganhou 450 mil para ser dividido também com todo mundo que participou, com as atletas e no futebol com os atletas que participaram, tá? Então, além da medalha e além de ganhar agora visibilidade no país, visibilidade fora do país, alguns patrocínios com certeza, mas também quem foi medalhado, quem conseguiu ficar entre os 3 melhores de cada competição que participou, ganhou aí um dinheirozinho do Comitê Olímpico Brasileiro através de patrocinadores da entidade. Ok, então Olimpíada boa, né? Mas como eu falei, eventos novos, modalidades esportivas estreando, e o Brasil se deu bem nessas duas modalidades que eu falei, o skate e o surf, né? Se não fosse essas duas novas modalidades, o Brasil perderia aí 4 medalhas, tá? Então é o melhor resultado do país em Olimpíadas de verão, mas porém, todavia, contudo, no entanto, a gente tem que fazer uma análise mais aprofundada. A gente tem que verificar que graças a essas modalidades novas é que o Brasil conseguiu esse feito. Como eu falei, não é de achar ruim a participação, pelo contrário, é para a gente aplaudir de pé esses atletas. Como eu falei, tirando um ou outro atleta, uma ou outra modalidade, e eu vou falar bem sério aqui, basicamente o futebol masculino, o restante do pessoal são atletas amadores. Muitos desses atletas aqui, como o Fratos da natação, a própria Marcela Leal da maratona aquática, são patrocinados pelas Forças Armadas, tá? Então ganham um salário de 3, 4 mil reais. Claro, tem preparador físico, tem nutricionista, tem médico, tem os locais para treinamento cedidos pelas Forças Armadas, mas fora isso, muitos desses atletas aí não têm condições de ter um trabalho com mais afinco, ter um treinamento mais profissional. Então só em chegar nas Olimpíadas e conseguir essas medalhas realmente é de dar parabéns à delegação brasileira, ao trabalho abnegado de alguns atletas, de alguns técnicos e claro também de alguns dirigentes, né? A gente não pode falar aqui também só de atletas e comissões técnicas, a gente tem que falar também de dirigente que batalha para ver lá o seu atleta, a sua modalidade subir no pódio. Não quer que nem que não seja no local mais alto do pódio, mas já subir no pódio tem aquela gratificação e tem aquele peso muito forte e traz uma repercussão muito boa para o país e depois para melhorar aquela modalidade.
Então a gente fica aqui torcendo. Vamos ter agora os Jogos Paralímpicos, né? O Brasil que tem uma tradição até maior nos Jogos Paralímpicos, ganha muitas medalhas. A gente vai esperar e traz também informações aqui para vocês sobre os Jogos Paralímpicos e já preparando para as próximas Olimpíadas de Verão, que esse ciclo vai ser menor, né? Já que tivemos o ciclo maior de 5 anos, vamos dizer assim, ou agora nós só teremos 3 anos, tá? Então, a gente em 2024 nós teremos novas Olimpíadas de Verão. Então, a gente vai ter um ciclo menor. A gente torce para que o Brasil consiga passar essas 21 medalhas, chegar a 30, 40, 50, 60 medalhas. Mas isso com calma, com trabalho, com dedicação, com treinamento. Beleza, então? Então, esse aí foi mais um episódio do podcast Comenta na Voz. Está aqui pelo YouTube. Muito obrigado. Deixa o seu like, se inscreve no canal se gostou e compartilha aí com seus amigos nas suas redes, nas suas mídias sociais. Tá pelo site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com. Beleza? Deixa o seu comentário, vê aí as outras seções do site, a programação, as reprises, a programação ao vivo que nós temos aqui no site da Voz do Repórter e também divulgue, compartilhe com as suas mídias, com as suas redes sociais. Está no Spotify? Muito obrigado. Dá uma passadinha no YouTube, dá uma passadinha lá no site da Voz. Tá pelo Google Podcast? Também muito obrigado. Vê aí as outras mídias, as outras redes sociais da Voz do Repórter, como também no canal do Leandro Souza no YouTube. Vou ficando por aqui. Desde já agradecendo a sua audiência, a sua paciência e nos próximos episódios especiais, 1 ano do podcast Comenta na Voz. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos, em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.